Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Estevam Herculano, esse é o podcast da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, e no episódio de hoje nós conversaremos sobre ética e fé cristã. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria estar novamente com vocês, nossos ouvintes que têm nos acompanhado e nos apoiado aqui no podcast da nossa igreja. Hoje nós temos um convidado novo, o Fernando Franco, que é membro de nossa igreja há bastante tempo, segundo ele desde 2011, professor da escola dominical aqui dos jovens, casado com a Priscila. E é um irmão querido que vai hoje nos abençoar conversando e dissertando um pouco sobre esse assunto. Seja bem-vindo, Fernando. Obrigado, viu? Obrigado, Estevam. Obrigado, Luiz. Bom dia para vocês. Bom dia aos ouvintes. Eu sou um ouvinte assíduo do podcast, gosto muito, tenho acompanhado o trabalho que vocês têm feito, um trabalho muito legal e para mim é uma oportunidade muito bacana poder estar aqui participando e quem sabe contribuir um pouquinho aí com a evolução desse podcast. Com certeza. Mais uma vez eu agradeço aí, nós agradecemos, eu e o Luiz aqui, e vai ser uma alegria conversar com você. Bom, então vamos lá, Fernando. A gente vai falar um pouco sobre ética hoje, e é um assunto abrangente que envolve muitas definições, muita questão prática e que toca em várias áreas da vida, E aí eu queria saber se você poderia começar dando algumas definições, fazendo aí um esboço do que a gente vai falar hoje, falando um pouco sobre ética, questão moral, definindo algumas coisas da ética para a gente começar a conversar, por favor. Claro, Estevam. Como você falou, a ética é um assunto bastante abrangente. Se a gente for tratar ela nos seus mínimos detalhes, talvez a gente fique aqui alguns anos e não vai conseguir chegar até o final dela. Então a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho de uma maneira mais superficial, mais rasa, mais abrangente a respeito da ética e como isso ela afeta a nossa vida como cristãos. Porque, no fundo, ética é uma questão muito prática. É um conceito que nós todos, mesmo aqueles que não são cristãos, que não estão na igreja, acaba vivendo no seu dia a dia. É uma questão do cotidiano. Se a gente pegar a palavra ética ela vem do grego ethos, que quer dizer o bom costume, que é aquilo que pertence ao costume superior, aquilo que é o bom, aquilo que é o certo, aquilo que é o mais adequado de ser feito. A ética, na verdade, ela é uma ciência que ela é um ramo aí do pensamento filosófico, que é a filosofia moral. E ela vai tratar para a gente da moral e também dos comportamentos morais que as pessoas podem ter. Isso eu estou falando de uma maneira geral, não estou falando de especificamente dentro da igreja, estou falando da ética como um todo. Dessa forma, ela traz para a gente alguns conceitos muito interessantes. Por exemplo, a moral. O que a gente fala sobre moral? Moral é um conjunto de regras que visa definir qual que é o padrão de comportamento bom e qual que é o padrão de comportamento ruim de uma pessoa. Certo? Então, assim, aquilo que é certo, aquilo que é errado. Lembro que quando eu comecei a dar aula aqui na IPJ, já faz um tempinho, e isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque a gente dava aula sobre diversos assuntos, mas os jovens, eles tinham sempre aquela angústia, aquela vontade de saber sobre coisas, o que era certo e o que era errado. Muitas de maneira legítima, inclusive, para poder realinhar o seu comportamento, algumas vezes até para poder se validar, mas o pessoal estava sempre querendo preocupar o que é certo e o que é errado. Então eu acho que é fundamental a gente trazer essa discussão para a gente poder olhar isso com um olhar um pouquinho diferente, talvez um olhar um pouquinho mais sistematizado a respeito do que é certo e o que é errado. É aquela questão, Fernando? Às vezes você está falando, dando uma aula e está construindo um raciocínio, aí depois a pessoa, depois de tudo que você fala, mas a partir disso, o que eu faço, O que é certo e errado? Aí vem com aquelas questões práticas e assim, tá certo. Porque se você for ver, muitas vezes nossos irmãos querem saber na prática, como que a gente aplica essas coisas. Bom, mas então, você ia continuar falando? Não, deixa eu só... Tem um filósofo italiano conhecido, que é o Nicola Bagnano, é um nome difícil de falar, e ele disse uma vez que a ética é a ciência da conduta humana. Todo mundo tem uma conduta.
E eu acho que daí que surge a preocupação das pessoas. Pô, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que eu estou fazendo errado? Então a ética vem tentar explicar pra gente isso de maneira muito interessante. Quando você fala, por exemplo, da moral, ela pode estabelecer para qualquer pessoa alguns tipos de comportamentos morais. Então eu posso ter um comportamento que é uma imoralidade, ou seja, mediante um padrão moral, aquele comportamento ele está transgredindo uma norma, está indo contra uma regra. Você pode ter uma moralidade, que é quando ele está em acordo com essa regra, ou mesmo quando eu posso ter uma amoralidade, que é quando não faz a menor diferença porque a regra não especifica. Vou te dar um exemplo muito próximo nosso, né? Aqui na frente da IPJ tem umas vagas ali, que antigamente eram vagas normais e agora viraram umas vagas de só para embarque e desembarque, né? 15 minutos com pisca-alerta ali. Eu acho que 5 minutos que eu estava lendo ali na placa, são 5 minutos. E aí a gente consegue extrair daí os 3 comportamentos. Você pega uma pessoa que vem, para os 5 minutos e sai. Esse é uma moralidade, ele está seguindo exatamente o comportamento daquela regra que foi previsto para aquele lugar. Agora vem um cara que vem para e pensa assim, bom, cara, essa regra aqui não faz sentido, esse lugar aqui não devia ter isso, e ninguém está olhando, não vou tomar multa, eu vou deixar o carro aqui mesmo e vou lá para assistir o culto e depois eu volto. Por mais que as consequências, a pessoa avaliou e dizem que as consequências elas não são ruins, isso é uma imoralidade, isso é uma transgressão à regra que está descrita naquela placa, naquele lugar. Aí eu posso ter um outro exemplo assim, o cara chega, para lá rapidinho, dá uma buzinada. O dar uma buzinada é uma moralidade ou uma imoralidade? Ele não está descrito na regra, então é uma amoralidade. Então é só para a gente ter um pouquinho de noção de quais são os conceitos que a ética vai tratar, certo? É lógico que diante de uma situação, a gente está sempre escolhendo as opções, está sempre tomando decisões aí entre fazer A ou fazer B, e a gente pode se deparar, na maioria dos casos a gente vai se deparar com fazer o certo ou fazer o errado. Mas a gente pode se deparar com situações um pouco mais complexas, onde você, diante de uma decisão, você só tem opções erradas ou só opções certas a serem tomadas. Ou qualquer opção que você tome seja certa. Então isso é o que a ética ela vai chamar para a gente de dilema moral. É um outro conceito que a gente está trazendo para cá. E aí você fala assim, pô, mas isso acontece... Pô, eu vou dar um exemplo. Imagina, Estevam, que você é o capitão de um navio grande, que você está navegando lá pelo Mar do Norte, e aí o seu navio bate num iceberg, num mar gelado, e ele começa a afundar, você lança os botes salva-vidas, você recolhe as pessoas e você vai para um bote salva-vidas. Só que aquele bote salva-vidas cabe em 10 pessoas. Se tiverem 15 nele, ele vai afundar. E à sua volta, você tem 50 pessoas querendo entrar no seu bote salva-vidas. E você tem uma arma na mão. Você sabe, com o padrão moral e ético cristão que você tem, que tirar uma vida ou permitir que uma vida morra é errado. Sim. A gente não precisa entrar nesse detalhe, até porque é um tanto quanto óbvio. Só que você está diante da seguinte situação. As pessoas estão desesperadas ali à sua volta. Se você deixar que as 50 tentem entrar, vai morrer todo mundo. Vai morrer 60. É mais ou menos isso. Agora, para você evitar que morram 60, aí você vai ter que provavelmente usar sua arma, porque ali as pessoas elas estão desesperadas, ou diretamente atingi-las, ou simplesmente coibi-las de subir coisa que vai ser a mesma coisa que condená-las à morte, porque é no mar gelado, no meio do Mar do Norte, sem estar a pessoa vai morrer em algum momento. Então, esse é o tipo de situação que a ética traz pra gente como um conceito de dilema moral. Sim. Que é você estar diante de situações que não são tão simples assim, não são tão óbvias. Eu tenho duas opções na minha decisão e as duas são igualmente erradas ou são igualmente certas. Sim. Então, a ética vai ajudar bastante a gente a tratar e entender situações como essa no nosso dia a dia, para que a gente consiga tomar melhor as nossas decisões. Aí. Eu acho interessante, Fernando, nisso tudo... A gente já vai
voltar um pouquinho, né? Porque a gente tem algumas coisas para passar, para conversar, mas que nisso tudo, uma coisa interessante é olhar e ver como a Bíblia, né? Nós como cristãos olhamos a Bíblia e vemos que a Bíblia em nenhum momento mostra que lidar com esses dilemas éticos e morais é fácil. Se não fosse assim, nós não teríamos tantos livros de literatura de sabedoria na Bíblia, como Eclesiastes, Provérbios, que quando você lê, parece, para uma pessoa que não mais descuidada, com uma leitura descuidada, que estão se contradizendo. Porque você tem situações em que o autor bíblico fala sobre aconselhar o tolo, em outras ele fala para não aconselhar o tolo e não falar com ele, não perder tempo com ele. Em algumas ele aconselha você a juntar dinheiro, em outras ele fala que dinheiro é correr atrás do vento. Em algumas situações ele fala que é melhor estar numa casa com luto do que uma casa que tem festa. Em outras ele fala que o luto mostra que o ser humano é pó. E você tem passagens em Eclesiastes, por exemplo, que ele fala que a vida de um cão é melhor que a vida de um ser humano. Aí você fala, isso é um absurdo. Como que um autor bíblico inspirado por Deus escreveu isso? Mas é porque isso está imerso, né, imbuído em uma discussão profunda sobre o sentido da vida, certo e errado, dilema moral. Eu acho que é interessante disso que eu estou querendo dizer é o seguinte. Há situações difíceis, a vida debaixo do sol nem sempre é preto no branco, há muitas áreas cinzentas, e para quem quer encarar às vezes a Bíblia só como um manual de regras, pode se decepcionar, porque não é assim que funciona. Então nesse caso que você exemplificou, em vários outros, eu me lembro do filme do Batman, do Cavaleiro das Trevas, não sei se você lembra dos navios, sim. do Coringa, né, que ele manda escolherem um navio de prisioneiros ou de pessoas, é um exemplo disso. E quando a gente está vendo o filme, pode ser crente e tal, mas você faz algum tipo de julgamento moral. Então são só situações assim pra gente pensar que nem sempre é fácil. Não, fantástico. Estevam, realmente, aliás, quase sempre é difícil mudar, porque as decisões na vida real, elas são decisões que afetam diretamente não só a gente, mas todas as pessoas que estão em volta. Então, assim, é uma análise difícil. E a ética, nesse sentido, ela vem nos ajudar. É interessante porque nós, cristãos, somos muito privilegiados. Porque, por maior que sejam as dificuldades, e elas continuarão sendo, a gente tem uma referência que é absoluta, é fiel e que vem do próprio Deus. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas as pessoas de fora, elas não têm isso. As pessoas que estão fora, e elas precisam de ter um critério. Então a ética, ela vem para ajudar a gente. Agora, uma coisa interessante é que ela nem sempre foi assim. Hoje a gente olha para a moral e para a ética e pensa muito em decisões práticas do dia a dia. Mas quando esse conceito ele começou, lá atrás com os gregos, a ideia os gregos eles não estavam tão preocupados com aquilo que você vai fazer ou deixar de fazer no dia a dia. Eles estavam mais preocupados com aquilo que você é. A ética, quando ela começou, historicamente, ela é conhecida como a ética das virtudes. Ela tinha um conceito um tanto diferente daquilo que a gente vê hoje, e depois isso ela acabou sendo mudado, foi alterado aí com o tempo. Os gregos eles tinham uma visão do universo, do cosmos, que era uma visão interessante. Assim. Eles acreditavam o universo como um meio totalmente harmônico, onde cada coisa no universo ela tem uma função, ela tem um papel. E se todos cumprem o seu papel no universo, a função no universo, o universo como um todo atinge a sua finalidade. Dá um exemplo, você pega aquela florzinha que tem na mesa da sala. Lá em casa tem uma, na sua não sei se tem. Estou falando, mas às vezes não tem. Tem sim. Aquela florzinha ela tem uma função no universo, ela é bonita. Tem no banheiro lá em casa. Tem no banheiro. Então assim, qual é a função dela? A função dela é embelezar aquele ambiente, deixar um ambiente mais agradável e coisa e tal. E justamente por isso, ela tem como atributo a beleza. Se você pega
aquela florzinha, coloca no banheiro, num lugar visível, coloca ali na coisa, ela está cumprindo a sua finalidade. Agora você pega e esconde ela dentro do armário, ela deixa de cumprir a sua finalidade e aí ela não está servindo para o universo e com isso o universo de alguma forma perde com ela. Então os gregos eles pensavam dessa forma. Você pega, por exemplo, imagina você, o Luiz, lá na Grécia Antiga. O Luiz é um menino que nasceu já guerreiro, ele é um cara bravo, é um cara... do exército. É o tanque do exército. E o Estevão não. O Estevão, ele é um cara que sempre foi mais ali, gosta das ideias, gosta de estudar. Então, assim, a ética grega, a ética das virtudes, ela vai dizer o seguinte, olha, o Estevão, ele vai cumprir a finalidade que ele tem no universo à medida que ele for desenvolver aquele dom dele de conhecer as ideias e for lá para o Areópago, ensinar, discutir, desenvolver ideias novas. E o Luiz, por sua vez, não. Ele vai cumprir a finalidade do universo dele quando ele entrar para o exército e ele virar um grande guerreiro ateniense. Se o Luiz não fizer isso, então ele está... Aí vem a primeira imoralidade da época. Se ele não fizer isso, ele está descumprindo o seu propósito com a finalidade, a sua finalidade, e com isso ele não está prejudicando só a ele está prejudicando todo o universo. Se o Luiz quiser ser o professor no Areópago e o Estevão quiser ser o guerreiro no exército, vai dar errado. Então a ética original, a ética lá dos gregos, ela olhava essa questão. E é interessante porque, assim, existia uma forma de você aferir o quão dentro da tua finalidade você estava. E os gregos, eles chamavam disso de eudaimonia, que é a felicidade plena, ou seja, quando você cumprir a sua finalidade, você de fato vai ser uma pessoa feliz. E o contrário também é verdadeiro. Se você não conseguir estar dentro daquilo para o qual é o seu propósito nesse universo, você vai ser um cara triste. Então por isso que se fala, e Aristóteles colocava muito isso, que o objetivo da ética grega era um objetivo de se buscar a felicidade. Não porque a felicidade em si ela é a melhor coisa do mundo, mas é porque ela mostrava que você estava alinhado com um propósito seu dentro do universo. Interessante você... Não, pode Não, só ia falar falar uma coisa, é que você citou aí Aristóteles, e tem o livro, tratado lá de Ética Nicômaco. Eu acho interessante que o cristianismo é a Bíblia, a revelação perfeita de Deus e corrige todos os desequilíbrios que a gente vê, né? Porque quando você olha para a ética grega, no caso da Ética Nicômaco, o corpo é um instrumento para que a alma cumpra esse propósito, né? E aí você tem Sócrates, por exemplo, que morre feliz, porque o corpo morreu, mas a alma dele cumpriu o propósito, né? Ele é obrigado a se matar bebendo veneno lá de cicuta, mas na morte dele, inclusive é bem pictórico e até bonito, né? Quando você lê lá o final da história de Sócrates, dele morrendo e os discípulos reunidos e tudo, e ele falando que está tudo bem porque ele estava cumprindo o propósito dele. Então ali ele estava sendo totalmente ético, né? Totalmente moral. Não, e isso é o motivo pelo qual eu vim ao mundo, para passar o conhecimento, e eu vou morrer por causa do conhecimento, né? Minha alma está cumprindo seu propósito. Então acho que é o que você falou, né? Só um exemplo, essa harmonia. Mas o que é interessante, é um fantástico exemplo, mas o que é interessante é assim, o foco. De fato existia um valor absoluto, essa eudaimonia como uma felicidade, como um princípio que vai me definir o que é certo ou errado, ou como eu devo me importar. Ela é um valor absoluto, mas que o foco é uma coisa extremamente abstrata. É o universo, certo? E isso é uma forma de pensar que até do ponto de vista secular ele não se sustenta há muito tempo. Assim. Tanto é que depois dos gregos, né, muitas formas éticas de pensar foram desenvolvidas e isso acabou mudando um pouquinho o enfoque. Quando a gente começa a andar um pouquinho no tempo, né, a gente começa a ir um pouquinho para frente,
a gente chegar ali por volta de 1500, a gente vai ver que a ética começa a tomar um rumo um tanto quanto diferente. Ao invés de passar a olhar, a ética secular, eu estou dizendo, sim. bem claro. Ao invés de passar a olhar para o universo, para um valor absoluto, ela começa a olhar essencialmente pro homem. A gente tem um cara, um italiano, Maquiavel, que ele escreveu uma obra, esse livro aqui, ó, as pessoas não estão vendo, mas eu estou mostrando o Príncipe aqui, O Príncipe. do Maquiavel, e ele acaba sendo o marco de uma forma de pensar ética que acaba rompendo com essa forma do passado. Alguns vão chamar isso de realismo político, mas também serve como uma base para aquilo que vai ser conhecido como pragmatismo. Então, qual que era a ideia? Ele era um cara político, ele era um embaixador do César Borgia, lá, que era uma autoridade importante aí nos estados vaticanos, ali nos estados papais ali na época, por volta de 1500. E ele começa a olhar para o que esse cara faz e começa a ver que é o seguinte, cara, o que é certo e o que é errado nessa vida? O certo é aquilo que você faz para se dar bem. Essa é a visão que o Maquiavel começa, de uma maneira geral, começa a trazer para o campo de vista, para o ponto de vista ético, né? Uma pessoa, ela faz algo moral, ela faz algo bom quando ela faz em prol do seu próprio poder. Essa é a visão que Maquiavel traz. Então, assim, você no dia a dia, você está o tempo todo com interesses nas relações que você vive, você tem o tempo todo uma disputa de poder, e o ser humano, e ele começa a enxergar já o homem como o homem de fato ele é, o ser humano está sempre ávido por poder, está sempre ávido por ter mais. E ao mesmo tempo ele vai entrar em conflitos com outros. Então, assim, na visão de Maquiavel, o limite do poder do ser humano é o próximo. No sentido não de respeitar o próximo, mas no sentido de temer o poder do próximo. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Imagina que agora a gente está numa escolinha pequena, todos nós aqui somos crianças, e eu tô lá e eu vejo que o meu lanche é ruim, o meu lanchinho ali é pouco, eu vou ficar com fome. Aí eu começo a olhar e eu vejo o lanche do Estevam, só que o Estevam ele tem uma série, ele é mais novo que eu, ele é um pouco menor que eu. Então a visão de Maquiavel, cara, vai lá, pega o lanche dele, cospe na cara dele e volta e come. Você vai comer os dois e ainda vai ficar mais forte. Mas ao mesmo tempo eu olho pro lado, aí eu vejo que o lanche do Luiz tá mais gostoso. Só que o Luiz é de uma série pra frente, ele é maior que eu, ele é forte. Aí eu vou pensar, não, se eu fizer isso, eu ainda vou tomar um cascudo, vou ser desmoralizado, e aí o Estevam vai olhar aquilo e ainda vai pegar o meu lanche e vai cuspir na minha cara. Então, não. Eu tenho que ficar calculando o que eu entendo que de fato vai ser bom para mim. Essa é a visão ética que Maquiavel trouxe. Que pra gente parece um absurdo, até do ponto de vista não cristão, né, porque é extremamente egoísta, mas é de fato aquilo que ele passou a defender, e esse movimento começou a considerar como bom isso lá pós-Idade Média, ali nós estamos ainda falando por volta de 1500, que é quando essas ideias começam a surgir. Isso é interessante, Fernando, porque a gente ouve hoje a palavra pragmatismo e pensa assim, pragmatismo é o que dá certo, né? Mas como você está dizendo, é uma escola filosófica que teve muitos representantes, assim. Mas de certa maneira o que está acontecendo em Maquiavel e com outros autores importantes é o que você está traçando, uma quebra, uma ruptura fundamental para a história da humanidade, do pensamento antigo para o pensamento moderno, né? Para o pensamento antigo, medieval, para um pensamento moderno que vai mudar a filosofia, a ética, a política, tudo isso. Inclusive a relação do homem com a fé. Sim. A queda do absolutismo, da igreja como detentora do julgamento moral, e aí a gente vai caminhar nesse sentido, mas o que nós vamos ter a partir de então
é um desenvolvimento ético cada vez menos absoluto para ser cada vez mais individualizado. Isso. Esse é o primeiro ponto dessa ruptura, é exatamente esse. Quando a gente fala lá da ética grega antiga, existia um valor absoluto. Voltado ao universo, algo abstrato, mas existia. Maquiavel acaba com esse valor absoluto e fala, não, agora o que é certo ou errado é relativo. É relativo ao quê? Relativo àquilo que pode me fazer dar bem. Além disso, ele traz o homem para o centro da discussão. Não, na verdade o que importa não é o universo, para com esse negócio de universo, cara, o que vai importar no final do dia é se eu me dou bem ou não. Então é isso que ele traz. Só que, se a gente for parar para pensar, até do ponto de vista de subsistencial mesmo, pensando dessa forma, se todo mundo pensar dessa forma, o mundo vira uma selva, concorda? A gente vai ter que começar a sair na rua com um porrete na mão aí, porque senão toda hora alguém vai querer roubar meu lanche. É mais ou menos isso. Não que seja muito diferente, né? Quando a gente olha por aí, a gente vê que muita gente ainda vive na ética maquiavélica ainda em pleno 2025. Sim. Mas do ponto de vista teórico, você olhar isso é uma forma que reflete essa degradação do homem e propõe um jeito de viver que não é sustentável. Aí, se a gente andando um pouquinho mais, as pessoas começaram a perceber isso. E aí eu ressalto alguns autores, tem por volta de 1700 um autor bastante interessante, que é o Bentham, o Jeremy Bentham, que ele mudou um pouquinho essa forma, e ele olhou e falou assim, cara, isso tudo é um absurdo, essa forma de pensar é uma forma egoísta, é uma forma asquerosa, a gente precisa desenvolver uma forma diferente de ética. E aí ele começa a propor aquilo que depois passou a ser conhecido como utilitarismo. O que é isso? Ele falava assim, olha, uma coisa é boa quando ela consegue promover a maior quantidade de felicidade para as pessoas que são envolvidas. O bem de todos ao mesmo tempo. Esse é o ponto. Não é o de todos. É da maior parte das pessoas. Então você pega, por exemplo, se a gente voltar naquele primeiro exemplo lá do navio, do bote salva-vidas, aquilo do ponto de vista do utilitarismo não é um dilema moral. Porque a definição moral é a seguinte, cara, eu posso ajudar 10 ou posso ajudar nenhum, porque vai morrer todo mundo. Então, o certo é ajudar 10. É errado eu não fazer nada e deixar as pessoas subirem no bote e afundar. Faz mais sentido que a visão de Maquiavel. Algumas dilemas, algumas decisões que vêm desse utilitarismo. Você pega, por exemplo, imagina a situação hipotética, que você está no hospital, esse hospital só tem um único respirador, e chegam 2 pacientes que, se não tiverem o respirador, vão morrer. Só que um é um paciente jovem, aí dos 20 e poucos anos, e o outro já é um idoso, 70 e poucos anos. O que o utilitarismo vai dizer que é o certo você fazer? Salvar o mais jovem. Salva o jovem. Porque esse jovem vai ter muitos anos pela frente na vida dele. Então, ou seja, você vai estar promovendo mais vidas. E o outro? O outro morre, porque se você salvar ele vai viver mais pouco tempo mesmo. Então, essa é uma definição do utilitarismo, que ela tem uma limitação em si. Quando você fala, por exemplo, de grandes porções de pessoas, né, que eu vou te dar um exemplo de visão de utilitarismo que hoje acontece de maneira muito prática e acontece hoje em muitos países. Na verdade, o mais famoso para a gente é os Estados Unidos, porque isso tem acontecido com as políticas recentes do Trump. Mas imagina que você está num país e aí começa a aumentar o índice de criminalidade, começa a diminuir alguns parâmetros sociais e em algumas situações começa a ter inflação, começa a ter um monte de problema. E associado a isso você tem um monte de gente a mais que está ali de maneira ilegal, migrantes ilegais. Então, o que o utilitarismo vai fazer? Cara, pega essa turma e manda embora. Expulsa tudo, leva todo mundo dos países de origem deles. É o bem da nossa nação, né? Eu tô fazendo isso é certo pelo utilitarismo. Por quê? Porque, cara, eu tô ajudando mais gente. Mais pessoas estão sendo beneficiadas. Mas ele não explica o que você faz com os outros. Ele não explica o que você faz com o senhor idoso que precisava do respirador e você vai deixar para morrer. Sim. Então essa é uma limitação direta dele. Se a gente for parar para olhar na história, talvez o utilitarismo justificasse nos seus conceitos o holocausto que matou 6 milhões de judeus na Alemanha. Existia ali um grupo de pessoas que foi favorecido. E aqueles lá eram a minoria. Mas isso é bom? Com certeza não é bom.
com certeza está errado. Certo? Então essa visão, ela é uma visão que ela trouxe uma evolução em relação àquilo que se pensava anteriormente, mas ainda assim ela tinha um problema muito grave porque ela não te mostrava como tratar com aqueles que não eram a maioria, com aqueles que não iam ser mais beneficiados pela ética utilitarista. Sabe que eu acho que a gente pode ver isso hoje em dia, porque as ideias não morrem, né? Elas estão aí ainda. Mas no modo como algumas pessoas, mesmo cristãos às vezes, justificam certas ações. O cristão pragmático ainda toma uma decisão em benefício dele e da família dele só. E aí quando você pergunta, mas você acha que isso foi certo? Ele fala, olha, eu fiz o melhor para minha família. É uma justificativa pragmática. E aí tem o que é mais piedoso, que pergunta, mas você acha que é certo? Eu fiz o que eu pude. Aí é utilitarista, assim, do que estava dentro das minhas forças, eu fiz o que eu pude para atingir o menor número possível de pessoas. E é claro, voltando, as decisões éticas, irmãos, não são fáceis. Mas o problema é que às vezes a gente tem um coração e uma visão de mundo que não é totalmente cristão. Ainda está imbuído de pragmatismo, utilitarismo ou outras maneiras de pensar. Isso é interessante porque a gente vê a empresa, dependendo do gerente, do diretor da empresa, claramente você vê o tipo de gestão pragmática que ele segue, ou utilitarista, e você citou o exemplo do presidente americano e de outros, isso só eleva de nível quando você tem o chefe de uma nação, o chefe de Estado. Mas ainda assim, a gente vê o reflexo dessas decisões e maneiras de enxergar, e cosmovisões, né? É uma cosmovisão de certa maneira, expressa aí nas ações. O problema é que isso acaba atingindo milhões de pessoas. Né? E o ponto disso tudo é que da mesma forma como o pragmatismo, o utilitarismo também ele não é baseado em nenhum valor absoluto. Claro. Você percebeu? Sim. Porque quando eu falo assim, olha, eu vou fazer isso porque isso é o que vai me trazer mais ganhos, mais benefícios para as pessoas que estão à minha volta, o que é a definição de ganhos? O que é a definição de benefícios? Certo? Isso é extremamente questionável. Com certeza. Certo? Então, assim, são padrões éticos que falham e falham muito, primeiro porque elas colocam o homem no centro, por mais que eu tenha tratando aqui a maioria, eu estou tratando a maioria dos homens, e por outro lado, ela também não é baseada num valor absoluto. E é legal assim que a gente vai ver que ao longo da história, a gente poderia passar aqui o dia falando sobre vários outros movimentos éticos, pensamentos éticos, porque a gente vai ver que assim, um movimento, uma linha de raciocínio, um ramo do pensamento, ele vem tentando corrigir aquilo que o anterior fez, mas ainda assim ele traz outros problemas. E a gente vai indo e vindo, e a gente vê, por exemplo, chegando agora, onde nós estamos na situação atual, na verdade, um modelo que começou a ser desenvolvido aí no século XX, que ele muda essa percepção de ética e passa a dizer que a definição do que é bom ou a definição do que é ruim, ela está vinculada às expectativas que foram criadas dentro de uma relação. Esse movimento ele passou a ser chamado como a ética das relações ou contratualismo moral, tem formas diferentes, mas ele é basicamente o seguinte, ele vai dizer que não existe valor absoluto, ele ainda trabalha nessa forma, mas que mediante qualquer relação que exista, existe uma expectativa que pode ser definida a partir de um contrato formal ou não. Uhum. E o que é ético, ou seja, o que é moral, o que é bom, é cumprir essa expectativa. E o que é imoral, o que não é bom, o que é errado, é você transgredir essas expectativas. Vou te dar um exemplo bem simples, até de uma maneira que seria formal, do contratualismo moral. Né? Você pega uma relação trabalhista. Imagina que eu sou um empresário, eu tenho uma empresa lá, isso não é verdade, tá? Eu não tenho empresa nenhuma, mas imagina que eu tenho, situação hipotética. E aí eu vou lá e contrato o Luiz
faço lá para eles fazer uma função X lá, ele vai ser um funcionário. Segurança. Ele vai ser um segurança. Guerreiro mais forte no colégio, agora segurança. Isso aí, eu vou ser acusado de bullying depois, né? Mas ele vai ser o nosso segurança lá da empresa, vai ser um segurança CLT. Eu vou pagar para ele todos os direitos, eu vou pagar o 13º no final do ano. E aí eu precisava de mais uma vaga, mas eu tô meio sem dinheiro, então eu ligo, Estevam, você tá afim de fazer um bico? É o seguinte, eu não vou poder te registrar, eu não vou poder te dar todos os direitos, mas vou te pagar aí um salário por mês aí e vou te mandar direto aí para sua conta e você vai trabalhar fazendo a mesma função do Luiz. Legal, eu tenho uma relação com o Estevam, como empresa, diferente da relação que eu tenho com o Luiz. Chega no final do ano, dinheiro, eu gerenciei mal a empresa, eu tô sem dinheiro e eu não vou conseguir pagar o 13º. Aí eu não chego pro Luiz e falo, Luiz, eu não paguei o 13º, não vou poder pagar o 13º. O que ele vai falar? Cara, você tá me roubando. Tá no contrato. Porque, cara, isso tá no nosso contrato de trabalho, eu sou CLT, você tem que pagar, isso é a lei que fala. Beleza. E ele tá certo no que ele tá falando. Aí eu vou chegar pro Estevam e falar, Estevam, eu não vou te pagar o 13º. Eu disse, tudo bem, você falou que você não ia pagar nada mesmo, entendeu? Mas é a mesma função numa mesma empresa e, pelo contratualismo moral, eu tô sendo imoral com o Luiz, imoral com o Estevam, fazendo a mesma coisa. Certo? Ela é muito baseado assim naquilo que se acorda. E isso é o que hoje se tem com uma visão ética mais, vamos dizer assim, mais atual. Imagina um outro exemplo aqui, né? Um outro exemplo da ética do contratualismo moral. Imagina que você vai fazer um plano de saúde e para você, para sua família, e aí a pessoa do plano apresenta algumas opções e fala assim, tem uma opção aqui que vai te dar X consultas por mês, você vai ter atendimento de emergência sempre que você precisar, mas se um dia você pegar câncer, eu não vou pagar a quimioterapia. E você concorda. E aí vai passando anos e anos, chega num dia, você infelizmente tem câncer, precisa de uma quimioterapia, não vai ter e vai morrer. Uhum. Pela ética do contratualismo moral, tudo certo. Tá tudo certo. Isso é aquilo que foi acordado, é aquilo que foi combinado. Uhum. Ela parece ser uma evolução aí em relação àquilo que a gente pensou, mas ela também tem problemas. Claro. E problemas, primeiro, pelo fato de não terem valores absolutos. O primeiro problema é o fato de ela também ser centrada no homem. Uhum. E aí ela parte da premissa que o homem, de fato, ele tem o conhecimento suficiente para definir o que é bom ou ruim dentro de uma própria relação. Pega esse exemplo aí do câncer. Pode ser que lá quando você fez o contrato, o acordo com o plano de saúde, você estava mais olhando ali o valor a menos que você ia pagar, mas porque você não tinha noção nenhuma de qual seria o impacto na sua vida se você de fato tivesse um câncer. E aí seria justo uma empresa te apresentar isso sem você de fato conhecer as implicações reais que tem para a sua vida. Entendeu? Hoje até isso é ilegal, é errado pela regulação que se tem disso no Brasil. É em função de pensamentos como esse que alguns atos, algumas atitudes que no passado eram abomináveis mesmo para a sociedade secular de maneira geral, hoje elas não são. Então você pega, por exemplo, tem um casal que já está casado, tem uma família casado há muito tempo, os caras eu quero... Vamos inventar, vamos ter mais emoção na vida. Você pode ter relacionamentos com outra pessoa, eu também. E aí, baseado nessa ética, isso deixa de ser um adultério e Sim. passa a ser um relacionamento aberto. Tá tudo certo, combinou, né? Só que, será que realmente essas duas pessoas elas entendem quais são as implicações práticas para o relacionamento delas ou até para o relacionamento dos outros? Porque o que acontece? E outra coisa que a gente tem que levar em consideração... Os relacionamentos nossos, eles são todos interligados. Será que os filhos dessa família vão sofrer algum tipo de impacto e eles estão concordando com aquilo? Eles foram consultados, eles estão sabendo? Não, mas isso é uma outra relação, é relação de pai para filho. Não importa, é uma outra relação que também está sendo afetada por uma decisão que foi tomada como normal dentro da ética das relações.
O interessante disso é que o contratualismo, e mais uma vez, é uma escola de pensamento antiga, se a gente for pegar a origem lá da filosofia, com Hobbes, Locke, Rousseau, mas com o passar do tempo, o contratualismo apenas fragmenta as relações humanas em contratos, e os contratos são cada vez mais frouxos. Por exemplo, futebol. Hoje em dia, quando um time contrata um jogador de futebol, faz o contrato, e o que toma mais tempo na negociação muitas vezes nem é o salário ou a luva que ele vai receber, mas o valor da multa rescisória. Porque as duas partes já fazem um contrato sabendo que o cara não vai ficar todo aquele tempo no time, não vai ficar 5 anos, que ele vai romper o contrato antes. Então a negociação é dias negociando multa rescisória. Você olha e fala, cara, o contrato não é nem feito mais com base no compromisso, já é com base na quebra do compromisso. Na quebra. Tipo assim, nesse time, a quebra do meu compromisso vai me dar tanto de prejuízo, nesse é um pouco menos. Então vale mais a pena eu estar nesse outro time, porque eu vou ter mais liberdade para quebrar contrato. A gente vê isso no casamento, em serviços, como você falou, né, que presta, mas acho que muito na relação. Nesse sentido que você falou de as relações estarem interligadas, muitas vezes a gente tem uma visão errada do mundo de contratos, né? Eu tenho um contrato com o Fernando está inserido em um tipo de relacionamento comigo no trabalho. Então é isso. Então, dentro desse relacionamento, eu não quebro o contrato, eu não sou antiético com ele no trabalho, não sei o que e tal. Mas, de repente, começo a ter um relacionamento com o Fernando, a gente sai pra jogar um futebol e não sei o que e tal, e eu me sinto à vontade pra mostrar como eu sou imoral pro Fernando. Aí o cara, às vezes, tem um caso extraconjugal e começa, não, o Fernando é meu amigo também, começa a mostrar toda a vida imoral que ele tem. Ou seja, eu vejo muito uma fragmentação disso. Tipo assim, dentro do ambiente de contrato, eu sou correto. Passou disso, eu posso mostrar toda a minha imundície, toda a coisa errada que eu sou, né? Então... E mesmo essa definição do eu sou correto, ela muitas vezes é deturpada. Então vocês não vão lembrar, mas acho que vocês não vão lembrar. Acho que vocês são mais novos. Eu sou velho de espírito, Fernando. Não me subestime. Tá bom. Então vocês vão lembrar. A gente teve um político muito famoso, aliás, ele é vivo ainda, ele está em prisão domiciliar, mas ele é vivo aqui no estado de São Paulo, que foi o Paulo Maluf. Ele, com certeza, ele não falava isso publicamente, mas todos os seus defensores, eles tinham um bordão. Vocês lembram qual é esse bordão? Rouba, mais faz. Ele rouba, mais faz. Então, ou seja, vamos supor que o Maluf, ou qualquer outro político que seja, ele vem e apresenta, não, gente, eu roubo mais fácil. E aí ele vai ser eleito. E aí ele rouba. Por ele ter apresentado eu roubo, mais faz, o roubar dele virou uma coisa boa? O Rodonel eu roubei, mas eu fiz. Você concorda? Não é bom. Às vezes as pessoas, a gente vivia um período, principalmente aí pós-ditadura, década de 80, década de 90, onde o sistema público era tão inerte, era tão devagar, que qualquer pessoa que fizesse alguma coisa, as pessoas não, tá fazendo, tá valendo, ele vai construir a marginal, e de fato ele construiu as marginais. Ele com um preço de 3, mas ele construiu e fez lá um espaço para melhorar o trânsito de São Paulo. Então, assim, cara, eu topo, eu como eleitor, eu topo abrir mão da integridade, da honestidade para ter alguém que faz alguma coisa. Mas será que depois que ele fizer eu vou continuar topando? Será que no futuro, quando isso não for mais um problema, aquele outro não vai passar a ser um problema para minha vida? O que está errado aí? É a minha capacidade de julgar o que é aceitável ou o que não é? É o que é certo ou o que é errado? Não é porque eu simplesmente concordei em ser enrolado, em ser enganado, que ser enrolado e ser enganado é bom. Claro. Entendeu? Isso não é... isso é uma grande limitação que eu vejo do contratualismo. Sim. E é aquilo que hoje a gente tem como visão mais atual em relação a mais presente, né? A gente, na verdade, vive hoje um loop eterno de escolher o menos pior, porque o contrato que nos é apresentado é um pouco menos ruim pra gente, né? Então a gente acaba
sofrendo com isso, mas com certeza, e mais uma vez, salientando aqui, ratificando, é um tipo de ética sem absoluto. Sim, perfeito. Deus, moral absoluta, o que é certo por definição, essencialmente, não existe. É o que está escrito no contrato, é o que foi combinado. E é baseado no meu julgamento. Então é isso agora, a gente já tem uma ponte para a gente começar. Nós já vimos aí o que existe no mundo em termos de ética. A gente tem uma ponte para agora a gente começar a ver o que a Bíblia nos fala a respeito da ética. Porque como cristãos, nós estamos sujeitos a uma ética, sim. Nós estamos sujeitos a uma moral. Mas é uma moral muito específica e ela é muito diferente de tudo isso que eu apresentei até agora. Certo? É a moral que vem de Deus. E da onde vem essa moral que vem de Deus? Na verdade, o principal fator que vai definir uma ética como uma ética cristã, como uma ética bíblica, é a vontade de Deus. A ética cristã, a moral cristã é a expressão da vontade de Deus para a nossa vida. Parece óbvio, mas isso tem uma implicação que ela é muito profunda na nossa vida. E essa implicação que eu queria dar uma trabalhada agora. Se a gente for parar para pensar, quando a gente olha para a lei de Deus, e principalmente as pessoas que estão chegando na igreja, ou as pessoas que são de fora da igreja e olham para isso, elas vão sempre procurar olhar como uma coisa pesada, como um fardo para se carregar. Mas eu queria mostrar uma visão que uma vez eu vi um exemplo que eu achei muito legal, que mostra isso de um jeito diferente. Cara, imagina que você está no começo do relacionamento. Você está lá, vai começar, você conheceu a Virgínia semana passada, vocês vão sair pela primeira vez, você vai começar aí com ela. Uhum. Cara, você gostou da Virgínia, você quer fazer algo bom para a Virgínia, mas você ainda não conhece ela. Você acabou de conhecer, você ainda não sabe o que ela gosta, você não sabe o que ela não gosta. E aí você leva ela para o cinema, ela não gosta de cinema, eu tô chutando, tá? Não tem nada a ver. Às vezes ela deve adorar cinema, mas ela não gosta, você compra uma caixa de chocolate, ela é alérgica para chocolate, ela coisa. Então assim, você tem um interesse muito grande em saber aquilo que é bom para ela. Você descreveu o que todo homem costuma fazer, errar em tudo que ele tenta fazer. Depois de um tempo, aí você acerta alguma coisa. E na verdade eu erro até hoje, olha que eu já sou casado há muitos anos. E assim, o ponto é que Deus, o Senhor do universo, aquele que criou todas as coisas e que tem todas as coisas debaixo do controle da sua mão, ele virou pra gente e me deu uma carta. Ele deu a sua lei falando, olha, é isso aqui que eu gosto. É isso aqui que é importante para mim. Você vai me agradar sendo assim. E vai me desagradar sendo assado. Se a Virgínia ou a Priscila ou a Dai chegasse pra gente já com um book, né? Primeiro dia, não, tá aqui, ó. Tá aqui meu livro aqui, ó. Eu gosto disso, eu não gosto disso, eu sou assim, eu não sou assado, seria mais fácil. Deus fez as coisas mais fáceis pra gente. Então, cumprir a lei de Deus, seguir a ética cristã, ela não deveria ser um peso. Sim. Se nós estamos falando do Deus, que é o Criador de todas as coisas, que nós amamos de fato do fundo do coração, esse é o Deus que nós vamos querer agradar, mesmo que a gente não vá conseguir fazer isso 100% porque somos pecadores e somos falhos. Esse é o Deus que nós vamos... Cara, se ele pedisse para eu pular da ponte, eu pulava. Então por que eu não vou seguir o mandamento de não cobiçar a casa do meu próximo, de não, de não matar, de preservar os princípios que ele colocou tanto na sua aliança antiga quanto os princípios da nova aliança? Eu faço isso por amor, porque ele é importante para mim. E aí, dessa forma, a gente acaba tendo uma visão diferente a respeito da ética cristã. Igual a gente falou, se ela é uma ética que ela é baseada na vontade de Deus, e é um Deus que é perfeito, completo, soberano e eterno, ou seja, ele está ao mesmo tempo em todos os tempos. É um Deus que é imutável. O que significa isso? Isso significa que essa é uma ética que não muda. Que seus princípios e seus valores, ao contrário de tudo aquilo que a gente falou, de Maquiavel, de Bentham, que a gente falou do contratualismo, ao contrário de tudo isso que a gente viu, ela não é baseada em coisas relativas, certo? Pode ser que seja bom,
Pode ser, eu vou fazer. Não, ela é baseada em valores absolutos. Faça isso. E você vai fazer isso, mesmo que você não entenda o porquê, você faz isso por amor a ele e você faz pelo dever de se fazer. A gente consegue dividir todos os pensamentos éticos em pensamentos que são deontológicos ou teleológicos. O que quer dizer isso aí? Você pega, por exemplo, o utilitarismo. Né? O utilitarismo, você toma uma ação pensando no fim que ela vai causar, não na ação em si. O caso do barco lá, eu não estou preocupado se matar ou não matar é o certo ou errado. Eu estou preocupado com quantas pessoas vão saírem vivas depois desse processo todo. A ética cristã ela não é assim. Ela é uma ética que você cumpre pelo dever. Então a gente pega alguns exemplos, por exemplo, eu vejo muito já vi algumas vezes na internet, por exemplo, falar sobre guardar o sábado como um dos 10 mandamentos, que não foi escrito dessa forma no Novo Testamento, mas o princípio está lá de você se preservar, de você ter o momento de de descanso. E eu vi muita gente colocando na internet, não, porque aí mostrando estatísticas, pessoas que trabalham 7 dias por semana, que são menos produtivas, de pessoas que trabalham 6. Isso que você vai falar é perfeito. Eu já sei o que você vai falar. Pessoas que, por exemplo, eu vi uma coisa, principalmente adventista, costuma colocar essas coisas na internet, não, porque lá na época do desbravamento do oeste americano, as pessoas saíam do leste para o oeste, quem eram os adventistas chegavam mais cedo, porque mesmo parando um dia por semana eles andavam mais rápido. Cara, isso pode ser verdade. Isso é real, você tem benefícios práticos, mas não é por isso que a gente cumpre a ética cristã. A gente cumpre porque nós amamos o Deus e Deus mandou a gente fazer, a gente faz. Ponto. Vai ter consequência boa? Vai, para várias delas. Lógico, se a gente sair se matando aí, gente, nós vamos ver uma sociedade muito pior do que uma sociedade do não matarás. Mas não é para ter uma sociedade boa que a gente faz isso. Sim. A gente faz porque esse é uma moralidade que foi trazida por Deus para a nossa vida. Entendeu? Você ia comentar? Não, eu ia falar porque, aproveitando isso, eu queria fazer rapidinho sair pra gente voltar. Claro, porque eu acho que vai corroborar com o tema. A gente tem aqui um tipo de pauta, né, irmãos? E uma das coisas que o Fernando tinha colocado aqui, amadurecimento moral, que é um tipo de discussão ou embate Kant e Kohlberg, tem uma questão da moralidade em Kant que eu acho que a gente pode falar aqui porque ajuda a colaborar com a questão. Bom, você falou desse adventista que fala, olha, há indícios de que guardar o sábado faz bem para você. Então, a Bíblia faz isso por causa disso. Ou, por exemplo, eu vi muitas vezes a questão de carne de porco. Por que não podia comer carne de porco no Antigo Testamento? E vem o cristão, porque a carne de porco é a carne mais infecciosa que tem, ia morrer todo mundo. Isso é um tipo de leitura bíblica que mostra que a pessoa tem um coração empirista. O que significa isso? Ela acredita que o conhecimento vem a partir da experiência. Então, Deus deu a revelação e o povo meio que foi atestando que aquilo era certo por causa da experiência. Guardar o sábado é legal porque a gente descansa, recupera as forças, é mais produtivo. Então, a pessoa prova a Bíblia com a experiência. Eu vejo muito isso, Fernando. Com nenhum problema você gostar de ciência e arqueologia, mas o cara que acha que encontraram um fragmento da tampa da madeira do fiapo da Arca de Noé. Tá vendo como a Bíblia é verdadeira? Cara, se você depende disso pra Bíblia ser verdadeira, lascou, né? Sim. Mas então, essa questão empírica. Por outro lado, tem muita gente que tem uma visão racionalista das coisas e olha pra Bíblia e quer que a Bíblia seja um grande compêndio de argumentos lógicos que fazem sentido. Aí o cara pega a Bíblia e fala... silogismo, né? Que é o quê? C tal coisa, C tal coisa, então. A, B, então C. E aí o cara fica o tempo todo argumentando como se a Bíblia fosse para apenas convencer a cabeça das pessoas. Por que eu falei de Kant? Bom, Kant foi um filósofo importantíssimo na história do mundo, que fez um tipo de síntese entre o que a gente chama de racionalismo e empirismo. Racionalismo, a razão conhece a realidade.
Empirismo é a experiência que fala o que é realidade ou não. O Kant faz um tipo de síntese dessas coisas e fala que existe aquilo que é noumenal, que é acessível à razão pura, mas aquilo que é fenomenal, que... o noumenal não é acessível à razão. Ele chama isso de a coisa em si. Gente, eu tô falando aqui, vai fazer sentido, rapidinho, tenta acompanhar. E o fenomenal, que é acessível à razão pura. O que isso significa? Que nós, seres humanos, nunca conseguimos conhecer as coisas em essência, pela razão pura, o objeto em si. A gente só conhece o fenômeno. Então eu vejo, por exemplo, tentando dar um exemplo ético aqui, o Fernando discutindo com a Priscila. Eu tô vendo o fenômeno. E eu vejo, vamos supor, Fernando, me perdoa pelo exemplo, mas o Fernando agrediu, por exemplo, a Priscila. É mais fácil o contrário, mais tranquilo. Com certeza. A Priscila agrediu o Fernando, melhor. E aí você olha aquilo e você fala, cara, e aí? O que tá acontecendo de fato? Não sei, eu tô vendo o fenômeno. Mas a coisa em si, isso é certo e errado, eu não sei descrever, porque eu não acesso o objeto em si. E o engraçado é que isso, para Kant, ele não diz, mas é o subjetivismo completo das coisas. Ele escancara as portas para que isso aconteça. E a gente tem hoje em dia um mundo que é totalmente subjetivista. Mas qual o problema? Kant era um luterano, cara. Ele tinha a resposta para isso, e a resposta é o objeto da nossa questão da ética cristã. Revelação. Deus se revelou e Deus fala o que é certo e errado. Deus fala o que é real ou não. A gente conhece, Fernando, as coisas em si, a realidade, porque Deus revelou pra gente o que é a realidade. Ele revelou em sua palavra o que é certo e errado. Então não é para eu ler a Bíblia. E claro, a Bíblia tem efeitos positivos, né? A gente guarda o domingo, o descanso. Deus fala, o que adianta você trabalhar e ajuntar se você está fazendo com a força do seu próprio braço? E aí quando você descansa, aos seus amados ele dá enquanto dormem, beleza. Mas isso não pode servir de... o meu conhecimento da realidade se baseia em que a Bíblia funciona, não. O seu conhecimento da realidade, a sua moral precisa se basear no fato de que Deus falou, e isso basta. E o que ele falou é o certo e errado. O que ele falou é a moral. E essa, Estevam, é a definição da fé. Se para ter fé eu preciso de uma evidência científica, de alguma outra coisa que me mostre que aquilo é real, então eu não estou tendo fé, coisa nenhuma. E a ética também. Se Exatamente. Funcionou, então é ético, cara, você é um utilitarista cristão. Exatamente. Eu não estou preocupado com o fato em si, estou preocupado com o que ele vai causar na minha vida. Exatamente. Assim, desculpa a divagação aí, Fernando. Não, perfeito. Coube perfeitamente aí na nossa discussão. E assim, então a gente trazendo para a ética cristã é uma ética que era baseada no dever, em valores absolutos e na vontade de Deus. Sendo assim, da onde a gente consegue extrair essa ética para saber o que realmente aos olhos de Deus é bom, é ruim, é certo ou errado? Só na revelação de Deus. Exato. Lógico que a gente vai ter uma discussão de como tirar isso da revelação geral, da natureza, e a gente vai ter evidências de que realmente a natureza nos traz os princípios éticos. Mas, sem sombra de dúvida e sem discussão nenhuma, a gente consegue tirar da revelação específica, a gente consegue tirar da palavra de Deus, da Bíblia, aquilo que Deus estabelece como certo e errado. Isso é muito importante. Eu vou falar um ponto agora que talvez seja polêmico. Espero que não. Já foi em algumas aulas que eu dei sobre o assunto. Então, com certeza vai ser. Mas dentro da igreja, nós não estamos apenas sujeitos à ética cristã. Existem outras éticas que permeiam o nosso dia a dia indicando coisas que são certas ou erradas. Às vezes, morais que estão muito mais relacionadas com a cultura do lugar, com a legislação do lugar, estão mais relacionadas com a característica da denominação ou até mesmo daquela comunidade. Vou dar um exemplo claro, assim, que para nós, assim, nós somos de uma igreja reformada, uma igreja tradicional, e é de conhecimento que as nossas igrejas, muitas décadas atrás, aí, sei lá, a gente pode até falar 100 anos atrás, porque a nossa igreja já é antiga, mas assim, menos do que isso, algumas décadas atrás, muitas das nossas igrejas, por exemplo, não aceitava como correto você ter dentro do culto
alguns instrumentos musicais. Uhum. Bateria, até violão. Às vezes instrumento nenhum podia mais ter um piano. E aí se alguém entrasse para tocar uma música com um instrumento desse, ela poderia ser repreendido. Isso significa que é pecado tocar com bateria na igreja? É pecado usar algum determinado instrumento musical? Não. Quer dizer que naquela comunidade isso vai escandalizar aquelas pessoas, pode escandalizar as pessoas, e por amor àquelas pessoas a gente não faz. A gente tem algumas igrejas, algumas comunidades, por exemplo, que tem um padrão de vestimenta muito rigoroso. Não é o caso da nossa, mas tem gente que a mulher anda com a saiona, coisa e tal. Isso, por si só, esse padrão de vestimenta é um padrão da ética cristã? Pode até ser, se ele representar uma sensualidade. Mas eu te falo o seguinte, quantos centímetros tem que ter a saia, abaixo do joelho a saia de uma mulher na igreja? Se essa igreja for um ponto de pregação numa tribo indígena no meio da Amazônia que todo mundo anda pelado. Ou seja, não é... Se a gente fala de uma ética de valores absolutos que não mudam, ela não pode ter um valor que vale lá ou valor aqui. O valor da ética que vem da sensualidade é o mesmo lá e aqui. Agora, um valor relacionado à roupa, a alguns costumes, foi uma condição específica que foi aplicada naquele lugar. Lógico que em alguns casos isso pode ser um erro de interpretação também. Claro. Eu lembro, vi o podcast que vocês fizeram na semana anterior, né? Que foi sobre jogos. Ah, você ouviu? Eu vi, eu me identifiquei bastante. Que legal. Na verdade, quando eu tinha uns 15, 16 anos, eu jogava bastante RPG. Cheguei a jogar o D&D, mas eu jogava mais o GURPS. Que são os RPGs clássicos mesmo, aquele de representação. Que legal. E tal. Eu achava o máximo aquilo, eu gostava. Tá vendo? Eu jogo em RPG. Nossa, era super legal. Pena assim, que gasta um tempo danado. Então hoje em dia eu não sei se eu teria condição de ficar uma tarde jogando RPG, mas eu fazia isso. E eu lembro que nessa época, mais ou menos, saiu aqui no Brasil uma edição de um livro da Rebecca Brown. Eu esqueci o nome do livro, até porque eu não li. Acho que ele veio para libertar os cativos, é uma coisa assim. E eu não li o livro, mas eu entendi que no livro existia uma discussão sobre alguma coisa que se fazia de uma maneira associando com ocultismo e coisa e tal, que era chamado de RPG naquele livro. E aí o que aconteceu? O pessoal da minha igreja leu e eu fui duramente repreendido por jogar RPG. E passei alguns meses da minha vida ali discutindo a ética moral de se poder ou não poder jogar RPG. Ele veio para libertar os cativos. Acho que esse livro mesmo. Eu não li o livro, tá? Não recomendo porque eu não li, mas... Apologética do RPG. Tem que fazer. Alguma coisa assim. Então, assim, a gente estava trabalhando ali uma moral que não é uma moral cristã, mas que as pessoas acreditavam que eram. Então, quando a gente está na igreja, a gente se vê diante de algumas discussões, a gente precisa ter muito claro na nossa cabeça da onde é que vem essa discussão. Realmente o que a gente está falando é sobre pecado? O que a gente está falando é sobre aquilo que está nos princípios e na moral de Deus, ou é alguma coisa específica daquele local, ou até mesmo é um erro de interpretação? Eu lembro que hoje isso nem é tão relevante, mas quando eu era pequeno existiam igrejas na minha cidade que proibiam assistir televisão. Entendeu? E aí falavam que não, porque isso é pecado. Então se alguém chega pra você na igreja e fala, cara, olha aqui, a gente não masca chiclete na igreja. Aí você fala, por quê? Porque é pecado? Não, peraí, tá errado isso. Não existe nenhum lugar na Bíblia falando que mascar chiclete é pecado. Talvez aquilo ofenda as pessoas ali em volta e por amor a essas pessoas você não vai. Aí eu te falo, mascar chiclete é errado na nossa igreja? Não é. Mas há 1 ano atrás eu estava num país onde mascar chiclete é crime. Louco isso, né? Mas é sério mesmo? É sério, Singapura. Singapura é proibido mascar chiclete porque tem uma história por trás disso, né? É um país extremamente limpo, é considerado o país mais limpo do mundo, então eles entendem que o chiclete é alguma coisa que pode sujar, então é proibido, você não pode chegar com chiclete lá. E aí, se eu for numa igreja em Singapura, mascar chiclete vai estar errado, porque na verdade em Singapura mascar chiclete é errado e eu tenho que me submeter àquela autoridade, aí sim eu vejo o padrão bíblico por trás disso, de estar sujeito à autoridade local. Sim. E por amor a Deus, eu faço isso, pela lei de Deus. Então assim, a gente tem que estar um pouco atento e prestar essa atenção em relação àquilo que a gente vê na igreja e aquilo que a gente ouve, e ser muito claro principalmente naquilo que a gente fala.
Porque tem uma importância que eu entendo que é muito grande, e quando a gente começa a trazer e incorporar regras àquilo que Deus não precisa de nada disso. Ele não chamou a gente para ser legislador. Ele chamou a gente para cumprir a lei dele. Se a gente começa a enfiar coisas no meio dessa regra que a gente tirou da nossa própria cabeça, que a gente tirou de algum outro lugar, sem deixar muito claro de onde é que vem isso, a gente tira o foco daquilo que realmente é a lei de Deus, daquilo que realmente é a ética cristã e as moralidades para as quais a gente tem que estar sujeito. Então esse é um ponto importante. A gente tem uma série de discussões dentro da igreja e a gente vai discutir questões que via de regra estão relacionados à ética cristã, mas a gente pode também estar discutindo algumas outras questões que não são da ética cristã, mas que podem ser ou não aplicáveis dentro da igreja conforme a comunidade. E a igreja está, o que você falou, inserida numa cultura, numa legislação, então a própria igreja precisa, em obediência à palavra, cumprir os requisitos, as leis daquilo, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem a LGPD, uma lei importante e bem dura, inclusive, em relação a uma proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados. É isso, né? É isso mesmo. E a igreja precisou se adequar a isso sob pena de pagar multa e mesmo ser processada, porque hoje em dia dados são coisas absolutamente sensíveis e há muitas pessoas que vazam dados, usam dados para o mal. E assim, essa discussão não existiria 50 anos atrás porque não tinha dado na nuvem, dado vazado por aí. Você tinha informação, sei lá, espionagem era tudo no papel, né? Podia ter um telegrama, alguma coisa, mas não existia o peso que hoje em dia tem, em que todas as nossas informações são centralizadas ali, no acesso do GovBR, por exemplo, você tem toda a sua vida ali. Então, vazar informações é algo absolutamente perigoso hoje em dia. É um exemplo do que a igreja precisa se adequar, mas não só isso. São os alvarás que a igreja precisa ter para funcionar, adequação de acessibilidade. Tudo isso, se você for ver, tá na Bíblia falando, terás elevador para acessibilidade de pessoas que precisam. Não tá. Mas dentro do escopo da cultura em que a gente está inserido, e justamente pelo fato da gente querer ser correto, a gente precisa se adequar. Agora, uma coisa interessante de falar, Fernando, acho que para a gente caminhar para o fim, é que também há questões culturais pecaminosas. Com certeza. E justamente por o crente precisar conhecer a palavra e ter a mente de Cristo, como Paulo diz, ele precisa ser capaz de julgar o que não está de acordo com a Bíblia. Então, há muitas culturas que têm práticas terríveis. Sim. Eu lembro de um colega do seminário, o Agostinho, que é angolano, e uma vez a gente passou horas conversando sobre como Angola é um país muito animista, que crê em tipo de religião animista, né? Crê em espíritos, crê que tudo tem espírito. Tal. E ele me contou uma coisa engraçada, que ele chegou na casa de um colega, do seminário também, e esse colega tinha alguns gatos. Né? E gato aqui no Brasil é pet, enfim, vive em casa. E ele falou, gato no meu país, quem tem é só bruxo. Quando eu cheguei na casa desse meu colega e vi que ele tinha 3 gatos, aquilo me espantou e eu fiquei mal. Porque acho que ele tinha recém-chegado aqui no Brasil para ir direto pro seminário. Então, olha só que doideira. A gente nunca imaginaria isso, mas pro cara ele tá com um colega de seminário que vai ser pastor, mas é bruxo, entendeu? E outras coisas. Ele me contou uma outra coisa também interessante, que lá ninguém acha que a pessoa morre porque morreu. Por acaso, por consequências naturais. Todo mundo morreu porque alguém fez um feitiço para aquela pessoa. Morte sempre é obra de demônios. Então, por exemplo, eu sou crente, ele falando, né? E eu tô no seminário, eu conheço a cosmovisão cristã, mas morreu um tio meu há pouco tempo. E eu era um familiar próximo e a minha família tá esperando eu investigar para descobrir quem matou meu tio, sendo que ele morreu de uma doença. Perceba, isso, gente, é uma prática cultural que precisa ser redimida pelo Evangelho. Com certeza. Porque é uma visão errada do mundo. A gente precisa ser muito crítico a respeito de tudo aquilo que a gente segue. Da mesma forma que, por exemplo, seria errado eu olhar, por exemplo, a questão do LGPD, um exemplo fácil que você deu.
e virar para as pessoas e falar assim, não, eu tenho que preservar os dados, ninguém vai fazer isso, mas eu tenho que preservar os dados das pessoas porque se eu fizer isso é pecado. Exato. Não, isso é um absurdo, eu estou forçando a barra, por mais que eu tente olhar, vou procurar um versículo lá em Salmos que fala que não divulgareis, alguma coisa assim, isso é uma forçação de barra errada. Agora, o correto é falar assim, olha, existe uma legislação que é uma autoridade sobre mim e é um princípio da palavra, e aí sim eu tenho que seguir esse princípio de me sujeitar a essa legislação. E por que eu faço isso? Porque eu gosto da LGPD, eu até gosto, acho que é legal, o pessoal para de ficar ligando em casa querendo vender as coisas. Nossa, que me fala. que às vezes não funciona muito. Mas eles têm muitos números. Eles têm muitos números, eles conseguem ligar uns números estranhos e tal. Mas assim, o princípio que está por trás é o cumprimento, é me sujeitar às autoridades, porque assim eu estou cumprindo o mandamento. Agora, eu só me sujeito à autoridade por causa disso. Se essa autoridade, eu estou falando de autoridade por uma questão legal, porque eu poderia estar falando em relação a alguma regra de um país, ou a cultura é algo que vai contra aquilo que eu acredito, ela vai contra o próprio Deus, contra aquele que instituiu a autoridade para que eu me sujeite a isso, é lógico que eu não devo seguir. Claro. Certo? Então, assim, a gente precisa ser muito crítico e olhar com inteligência, olhar com critério para aquilo que de fato está sendo imposto para a gente, que está sendo colocado para a gente, porque dessa forma a gente vai estar conseguindo servir a Deus de uma maneira genuína, de uma maneira autêntica e mais próxima e alinhado com aquilo que está na palavra dele. Fernando, vamos caminhar para o fim? Claro, lógico, eu até acho que passou um pouquinho do tempo aqui. Não, a gente tem um tempo legal, mas foi muito bom, mas eu queria saber se você tem aí uma palavra final, alguma questão que você queira falar de aplicação, ou mesmo sugerir como alguém que goste do tema possa estudar, alguma sugestão de leitura, tudo. Aí você pode ficar à vontade. Tá? Claro, obrigado, Estevam. Na verdade, assim... E obrigado mais uma vez, meu irmão. Foi muito bom ter você aqui. Deus abençoe. Obrigado, viu? Valeu, obrigado. Na verdade, eu entendo que viver a vida aqui na Terra, viver como seres humanos que somos, pecadores que somos, ela vai sempre nos expor a decisões sobre as nossas atitudes que vão exigir de nós que a gente pense e que a gente esteja baseado no critério correto para fazer a coisa correta. Se a gente não tiver visão nenhuma a respeito do que é o certo, do que é o errado, a gente vai fazer o errado. Porque nós somos pecadores, entendeu? Então, como cristãos, nós temos o dever de conhecer a ética que o autor do universo propôs pra gente. É legal conhecer os demais movimentos, é legal, é saber como as pessoas aí fora pensam. Mas como eu vou viver, eu preciso, é uma obrigação minha, entender e conhecer aquilo que Deus tem colocado para mim, para que eu possa viver mais próximo e de acordo com a vontade dele. Então eu desafio os ouvintes, desafio o Luiz, desafio o Estevam, a gente cada vez mais está estudando isso, está buscando conhecimento, sendo crítico, sem tentar forçar a barra, falar, olha, isso aqui é pecado, isso aqui não é, mas viver essencialmente aquilo que está na palavra de Deus. Para quem gostaria de aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, tem alguns livros que eu acho interessante, eu trouxe até alguns aqui para a gente poder ver. Tem um que eu acho fantástico, que é um livretinho que dá para ler numa tarde. Mas ler numa tarde você não vai entender muito bem. Mas ele é um livro do C.S. Lewis que chama Abolição do Homem. É um livro que vai tratar muito essa questão dos valores absolutos e dos valores relativos. Eu gostei demais desse livro, é um livro que me ajudou bastante. Ler o próprio Príncipe do Maquiavel é legal, porque para conhecer um pouquinho a maneira como ele desenvolveu esse raciocínio centrado, e de uma maneira geral tem um livro que até foi você que me indicou, Esther, que é o livro Ética Cristã do Norman Geisler. Acho que é assim que fala, né? Acho que deve ser Geisler. Escreve Geisler o sobrenome. Que é um livro um pouquinho mais completo, e ele é muito legal porque ele tem uma primeira parte onde ele passa por todas esses pensamentos éticos seculares, e aí ele trabalha a ética cristã, e aí numa segunda parte ele vai falar de questões que são práticas e aplicadas no dia a dia, como homossexualidade, casamento, divórcio, aborto, pornografia. Então tem várias coisas que ele vai tratar aplicando o conceito. É muito legal, acho que eu recomendo
o pessoal que tiver condição de ler, adquirir, ou até de pegar emprestado comigo. Então eu tenho um, então posso emprestar sem problema nenhum. E a outra dica, pessoal, assim, a gente, na sala de jovens aqui da IPJ, a gente tem procurado tratar esses assuntos, às vezes imersos dentro de alguns textos bíblicos, de alguns conceitos bíblicos, mas também separados. No domingo passado, para quem está ouvindo agora esse podcast, eu dei uma aula exatamente sobre esse assunto aqui na IPJ, e a ideia é que a gente, de tempos em tempos, aí vai estar trazendo para essa discussão. Essa convivência e essa discussão com os irmãos, ela é muito saudável. Sim. Ela é muito produtiva e ela acaba esclarecendo coisas que às vezes é difícil da gente conseguir sozinho, simplesmente lendo um livro. Então é legal. Com certeza. Fernando, mais uma vez, Deus abençoe. Obrigado, foi muito bom. Que Deus continue te usando para ensinar aqui na igreja, os jovens e ser uma bênção como você tem sido. E você, caro ouvinte que ficou até aqui, nós agradecemos por você ter nos ouvido, ter prestigiado aqui o podcast. Louvamos a Deus pela sua vida, né? Tem alguns ouvintes assíduos que têm escutado e nos dado aí uns feedbacks. Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. E peço mais uma vez que você se inscreva nos canais da IPJ, no YouTube. Esse podcast sai no YouTube também, mas aqui no Spotify, propriamente dito, que você comente, que você ative o sininho de notificação, interaja e siga também a IPJ no Instagram e em todos os demais canais. Que Deus te abençoe e até a próxima.